Sou pai, assim, Então vamos lá, a gente vai abrir o PowerPoint. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês antes de entrar e começar a passar os detalhes é que a gente tem algumas opções de templates pré-prontos, ou seja, modelos que vocês podem utilizar também, que basicamente eles são já estruturados para alguma coisa. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho esse template que ela é voltado a uma cafeteria. Ele vai ter dois slides, se eu não me engano, um com a logomarca, que é o primeiro, e alguma coisa tema do que vocês estão trabalhando, e a segunda com algumas informações, que podem ser desde o cardápio, localização e algumas informações. Como vocês podem ver, são dois só, mas são modelos diferentes. Aí eu tenho aqui vários modelos de templates que a gente pode trabalhar. A gente pode pegar desde um pronto e ir modificando ele, como a gente pode criar um do zero, que é o que eu vou ensinar vocês a fazer. Entrei, como eu estava mostrando, a gente tem essas duas caixas de textos que você pode clicar em cima e apertar Delete para você poder excluir ela. O primeiro passo, vocês vão começar a formatação desse slide. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar uma imagem, vocês vão escolher uma empresa no qual vocês vão, tipo, apresentar um produto específico dela. Vou pegar alguma coisa referente à comida. Vou pegar uma imagem que eu vou usar aqui para fundo. E vou colocar ela aqui. Como vocês podem ver, é basicamente parecido com o que vocês utilizam no Photoshop e também no Word. Na verdade, o PowerPoint ele é a mistura de três programas diferentes. Tanto o PowerPoint, quanto o Word, quanto o CorelDRAW. Cada uma deles tem algumas funções específicas aqui dentro. O que é parecido com o Photoshop é justamente a questão de edição de imagem. Você pode ver que a gente tem aqueles nós que eu posso trabalhar o redimensionamento da imagem. Eu vou preencher todo o meu slide com essa parte aqui. Ele vai ser basicamente o fundo dos meus slides. Geralmente, uma apresentação de empresa contém no mínimo de 15 a 20 slides diferentes, cada um com uma informação própria ou com uma informação de alguma coisa. Aí eu vou ter que criar cada um dos slides e montar. O que eu posso fazer? Eu já selecionei o meu fundo, certo? Eu vou clicar com o botão direito em cima do primeiro slide e vou clicar em copiar. A partir disso, eu posso dar Ctrl V quantas vezes eu quiser e ele vai reproduzir esses slides com o mesmo papel de parede que eu selecionei. Agora a gente volta no slide 1 e a gente começa a trabalhar a função de cada um deles. A primeira coisa que vocês vão colocar vai ser o nome da empresa com a logomarca. Vocês vão desenvolver uma logomarca e vão desenvolver o nome da empresa. Vocês podem utilizar aqui, ó, ou esse atalho aqui na página inicial, que é uma caixa de texto, ou vocês podem vir em inserir e vir aqui, ó, caixa de texto. Vocês vão delimitar a área no qual vocês querem escrever. Como geralmente o padrão de cores de escrita é preto, eu vou mudar a minha cor para branco, porque o meu fundo é preto. Vamos colocar aqui logomarca, que é só para ter uma base. E eu posso fazer as mesmas funções que eu faria tanto no Word quanto no Photoshop. Aumentar o tamanho das minhas letras. E trabalhar algumas edições nela também.
As edições que eu posso fazer, eu venho aqui, ó, botão direito em cima da caixa de texto e vou aqui embaixo, ó, formatar efeitos de texto, aonde eu posso selecionar o texto que eu quero e vou formatar algumas coisas. Aqui, a primeira formatação, eu tenho estruturas e os tópicos de preenchimentos, que é o preenchimento do texto e o contorno desse texto. No outro, eu tenho efeitos do texto, onde eu vou ter sombra, reflexo, o brilho, as bordas, que no caso pode ser interno ou externas, e os formatos que pode ser desde 3D ao formato pranchado, que é esse formato normal que a gente utiliza, que ele não tem efeito nenhum. E tenho aqui, por final, a caixa de texto, que eu posso fazer edições na minha caixa de texto. Aqui, para dar só uma diferenciada, eu vou fazer uma sombra com uma cor diferente. Vou escolher o modelo da minha sombra. Uma cor um pouco mais chamativa. E aqui eu já tenho uma diferença no meu texto, ó, que já fica um pouquinho mais visível. Beleza, coloquei a minha logomarca, coloquei o nome da minha empresa. Eu vou passar para o outro. Vou só pegar aqui. E vou vir para o que a minha empresa é. Que geralmente eu nomeio como o que somos. Por que eu tenho que colocar o que somos? Porque quando você vai apresentar a sua empresa para alguém, geralmente o intuito é de conseguir um sócio ou de conseguir vender franquias da empresa de vocês. Como vocês estão trabalhando nesse módulo com marketing, é justamente esse o foco, para que vocês possam trabalhar a forma de vocês fazerem a apresentação do marketing de vocês. Para quem já fez TCC, já sabe como que funciona um pouco basicamente isso. Para quem vai fazer TCC ainda, isso é um dos requisitos que vocês vão ter que fazer no módulo, uma apresentação. Então, aqui vocês já estão aprendendo a estruturar a apresentação da empresa de vocês. E o que quer dizer o que somos referente à empresa? O que a sua empresa faz? O que a sua empresa é perante a sociedade? O que ela tem de valores para a sociedade? O que ela pode ajudar? E qual que é as vantagens de ter a sua empresa? Passamos do que somos para o que fazemos. Que no caso seria o que a sua empresa trabalha. Se ela trabalha com algum produto, se ela trabalha com algum serviço, qual que é a meta dela, o que o serviço faz, o que o produto é. Por exemplo, eu trabalho com uma empresa, eu tenho um salão de estética. Então, eu vou explicar o que eu faço no meu salão de estética, quais são os procedimentos, qual que é o trabalho que meus funcionários fazem. Então, aqui eu vou explicar resumidamente a minha parte de trabalho, ou seja, a minha parte técnica da empresa. E a partir do terceiro slide, que é o que vocês fazem, vocês já podem começar a apresentar a empresa de vocês em questão de produtos e algumas outras coisas. Na aula de hoje, no caso, a gente vai trabalhar isso em duas aulas. Essa aula e a próxima aula, porque o que eu vou pedir para vocês é um pouquinho extenso. Eu não vou pedir todos os conteúdos que a gente vai utilizar no TCC, até porque é muita coisa e vocês não vão ter tempo de desenvolver ele em duas aulas. Geralmente é pedido a parte gráfica da empresa, a parte visual, documentação de funcionário, horário de funcionário, folha de pagamento, fluxo de caixa e aí por diante. Então, são bastante conteúdos que vai juntar tudo que vocês aprenderam desde o primeiro módulo até o módulo de TCC. Só que aqui o que eu vou pedir, exclusivamente esses 3 slides, que eles contenham, que é a logomarca com o nome, o que a sua empresa é e o que a sua empresa faz. E mais 10 slides de produtos diferentes, que vocês podem fazer na mesma mecânica que vocês trabalharam na aula 1 e 2. Criando criando as apresentações de vocês, criando eles da forma que vocês fizeram da outra vez. Ou seja, a aula 1 e 2 a gente trabalhou a montagem de panfletos de divulgação de produto. A primeira aula foi aquela do caixão quarto automato ou o terreno com vista para o mar. E na segunda aula foi a da caixinha de suco. Então, vocês vão trabalhar aquela mesma mecânica. Vou explicar com detalhes que não é para colocar a divulgação de vocês da primeira e da segunda aula, porque na aula anterior da outra turma, eu expliquei a mesma coisa e eu fui corrigir a atividade. Tinha um monte
de divulgação de caixão com ar-condicionado e caixinha de suco. Gente, vocês estão criando uma empresa hoje, vocês vão desenvolver ela, logo, nome e produto. E a partir disso aí, vocês vão pegar os produtos que a sua empresa vende e vão fazer 10 divulgações diferentes, 10 produtos diferentes. Ou seja, cada slide, um produto. Como que vocês vão encaixar isso em cada slide? Vocês estão vendo que ele tem um limite, uma área de visualização, certo? Quanto menos informações tiver dentro do seu slide, melhor a sua apresentação. Por quê? Não fica muita coisa e não fica muita informação. Qual que é o propósito de uma apresentação rápida e objetiva? Você explicar o que você tem que explicar e você mostrar o que você tem que mostrar. Se eu vou fazer a apresentação de um produto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu produto aqui, eu vou colocar alguma descrição referente a esse produto, nenhuma informação que seja muito carregada e nenhum muito texto. Até porque, quando a gente trabalha com apresentação, é o mesmo jeito que eu estou fazendo com vocês aqui. Apresentando, olhando para vocês, nível olho a olho. Então, sempre que vocês forem apresentar alguma coisa, principalmente para algum tipo de trabalho final, pode ser de faculdade ou de trabalho mesmo, é sempre nessa mesma pegada. Porque se vocês ficarem o tempo todo olhando para trás, lendo, ou tentando verificar o que vocês estão falando, a probabilidade de vocês perderem ponto nessa apresentação é muito grande. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão montar toda a sua apresentação, certo? Cada slide, uma apresentação específica, com o mínimo de informação possível, mas que transmita o que você precisa fazer. Ou seja, não adianta eu só vir aqui colocar a foto de um shampoo, porque eu trabalho com estética, e esse aqui é meu shampoo e ele lava a cabeça. Obviamente que não. Você vai explicar a funcionalidade desse shampoo, para que ele serve, qual que é a ação no fio de cabelo, por que você utiliza ele, qual que é a vantagem de usar esse produto ao invés de outro produto parecido, o porquê você utiliza essa marca se você usa uma marca de outra empresa, ou por que você desenvolveu essa marca para o seu produto e assim por diante. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem fazer uma colinha, com uma folha, alguma coisa, para que vocês não se percam na apresentação de slide, certo? Justamente pelo fato do quê? Quanto menos você olhar para trás, para ver o que você está apresentando, e quanto mais você falar olhando para quem você está apresentando, você transmite mais confiança e mais credibilidade. Como, por exemplo, vocês são tudo possíveis franqueados da minha empresa. Se eu começar a tremer aqui na frente, se eu começar a gaguejar, se eu não olhar para vocês, se eu ficar o tempo todo olhando para cá, ou eu ficar tipo assim, não conseguindo lembrar o que eu estou fazendo, a minha credibilidade para que vocês comprem a minha empresa, ela vai quase a zero. Uma porque eu não sei nem o que eu estou apresentando, eu não estou conseguindo apresentar. E terceiro, vocês não vão entender nada, mesmo que eu tente apresentar de qualquer forma. Então, basicamente, as nossas 2 aulas vão ser voltadas para o trabalho de vocês de apresentação de empresa. Vocês vão ter que apresentar esse slide? Não. Mas vocês já vão começar a se preparar, porque quando vocês forem para o TCC, sim. Vocês vão ter que apresentar na frente. E tem 2 únicas pessoas que vão ter um peso de nota exclusivo para o TCC de vocês. O professor e o coordenador. No próximo módulo, para quem vai para a TCC, serei eu, professor, novamente, que geralmente eu estou pegando a turma de TCC, e o coordenador, ele assiste todas as apresentações e ele revisa todos os slides dos alunos que fazem TCC. A nota maior é dele. Então, geralmente, ele não pega critério de ser bonzinho, ele pega pesado na avaliação de vocês do TCC. Então, por que já de agora eu estou trabalhando com vocês com isso no marketing? Porque isso faz parte do marketing, isso faz parte do desenvolvimento de uma empresa, e isso faz parte do desenvolvimento de projetos, certo? Então, o que vocês vão começar a fazer? Vocês vão pesquisar, vão escolher o nicho que vocês querem. O que é o nicho? A área que vocês vão trabalhar. A empresa vai trabalhar com lanchonete, o nicho dela é alimentação. Se eu vou trabalhar com salão de beleza, o nicho é beleza e assim por diante. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer pesquisas, verificar produtos, olhar como que funciona, os produtos que tem, as lojas que já tem, os modelos que já tem de loja, procurar se tem algum modelo de apresentação que vocês possam usar como exemplo, e procurar modelos de logomarca que vocês vão utilizar.
Não que vocês tenham que fazer isso só em uma aula, fazem esse período de pesquisa o tempo que vocês quiserem. Desenvolveram a empresa de vocês, criaram nome e logomarca, que eu quero que seja basicamente individual de vocês. Ou seja, criações e que tenham traços de vocês na logomarca e no nome. Tá? Por quê? Quando vocês criam uma logomarca, vocês estão criando um objeto de identidade visual, como eu já havia falado. E esse objeto de identidade visual, ele tem que ter o porquê da existência. Você vai ter que explicar futuramente, porque provavelmente alguém pode te perguntar o porquê que a sua logomarca tem esse desenho, o porquê que a sua logomarca tem esse nome. Ou seja, a inspiração, a origem e o motivo de você ter criado essa logomarca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que no meu e-mail eu tenho a minha. Deixa eu ver. Eu nunca peguei leve em TCC. Você tá ligado com a pessoa. Ô, mulher. O dia da apresentação. Essa aqui, ó, é a minha logomarca. O nome já prediz a imagem está lá em cima. Ela é um camaleão. Só que por que eu escolhi um camaleão como logomarca? Eu tenho a empresa de designer e eu desenvolvo o trabalho tanto de logomarca, como toda a parte da identidade visual da empresa. E eu escolhi justamente um camaleão para representar a minha empresa. Por que eu escolhi? Se vocês analisarem em si o animal camaleão, ele tem uma habilidade de se autopreservar e também de se adaptar a ambientes. Ou seja, tanto o ambiente frio quanto o ambiente quente, ele prepara o corpo dele para isso. E também para se proteger, ou seja, ele tem a habilidade de se camuflar dentro da floresta, para que ele não seja predado por nenhum dos outros animais. Quando eu falo predado, é que ele seja caçado, do verbo predador. E também tem um pequeno detalhe que, se vocês olharem, o olho do meu camaleão, ele tem um espiral. Justamente no fato do quê? Para dar um destaque no olho dele. O olho do camaleão ele é um pouco mais avantajado e ele tem a possibilidade de girar em 360 graus, ou seja, ele tem uma habilidade diferente dos outros animais. Além dele girar o olho dele em 360 graus, ele consegue girar um olho com posições diferentes. Ele não precisa olhar na mesma direção com os dois olhos. Ele pode estar com um olho olhando para frente e o outro olhando para trás. Justamente para ele ter uma visão ampla do ambiente dele. Certo? O que isso se emprega na minha logomarca? Como eu estou trabalhando com designer, é justamente o fato de eu ter uma visão sobre tudo que eu estou construindo, que é a questão da minha criatividade, e a habilidade de se adaptar, que seria, no caso, não porque alguém vai tentar me prejudicar, se adaptar ao meu cliente. Até porque, quando você vai trabalhar com pessoas, você recebe exigências que muitas vezes são absurdas. Até tem questões de você olhar para a cara da pessoa e falar assim, mano, não tem condições, é muito ridículo. Mas como você está prestando um serviço, você precisa se adaptar à vontade do seu cliente. Então, aqui entra o aspecto do camaleão, que é eu me adaptar a isso. E a minha logomarca, eu tenho vários modelos dela. Um modelo colorido, que eu posso usar como oficial, 2 modelos que eu posso utilizar tanto para papéis diferentes, que eu posso imprimir alguma documentação. O primeiro, ele não vai estar aparecendo aqui, obviamente, por causa do fundo. Ele é um fundo com PNG, ou seja, ele é sem fundo, só a construção da imagem. Aqui eu já tenho uma com fundo branco, por isso ela tem um destaque em cima de um fundo preto. Aqui eu tenho um designer simples que eu posso utilizar para até criar um carimbo ou alguma coisa simples, ou até usar em um brinde. E o modelo somente escrito, que eu posso usar como assinatura de alguns dos meus trabalhos. Então, geralmente, quando você cria uma logomarca, você tem que criar ela baseada nessa versatilidade de você desenvolver ela para vários modelos. Obviamente que vocês não vão precisar fazer isso. Criar 30 tipos de logomarcas. Uma logomarca já é o suficiente para estar no trabalho de vocês. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouco de como que funcionam. Só que, se vocês olharem aqui, a escrita do nome da minha empresa
ela tem um diferencial na letra K e na letra N, que são dois espiraizinhos. Esse espiral, ele simboliza a cauda do camaleão. Então, se vocês forem olhar na internet e pesquisarem sobre o animal, ele tem a referência no contorno que a cauda dele sempre fica. Então, justamente, mesmo que se não tenha a imagem da minha logomarca, eu tenho referências ao camaleão somente no nome. Então, é isso que eu estou falando para vocês quando eu falo que a logomarca e o nome da sua empresa tem que ter coerência. Obviamente que vocês não precisam, por exemplo, é uma lanchonete, colocar um hambúrguer em alguma das letras. Fica a critério de vocês. Mas que tenham pelo menos o mínimo de coerência entre nome e logo e também a parte das cores. Ou seja, todo que é documento baseado dentro do logo da sua empresa, ele vai seguir um aspecto de cor e um padrão de letra e fonte. Ou seja, se eu for construir alguma apresentação baseada na minha empresa, ele vai seguir o padrão preto e branco, porque foram as cores que eu escolhi. Obviamente que a minha primeira logomarca, ela tem um destaque de colorido atrás, mas aquilo ali é eventualmente algo que eu coloquei. Mas se a minha logomarca ela tem cor vermelha, ela tem cor preta e a cor azul, todas as minhas cores vão ser voltadas a essa parte de coloração. Vocês sempre vão manter o mesmo aspecto de cor para tudo que vocês vão fazer, desde apresentação, desde documentação, certo? Voltando à parte da apresentação, vocês vão encaixar cada uma dos produtos de vocês em um dos slides, vou explicar um pouquinho sobre eles, quero as artes de vocês originais, eu não quero nada copiado da internet. Vocês podem pegar elementos da internet para acrescentar, como uma foto, uma fonte? Pode. Mas se tiver alguma coisa lá que eu já tenha visto ou que eu possa achar na internet, eu já vou invalidar o trabalho de vocês inteiro, porque eu estou explicando de agora que eu não quero plágio no trabalho de vocês. Avisei na aula do outro módulo, estou avisando agora e vou avisar na outra aula. Se eu encontrar plágio, eu vou anular. Porque vocês estão trabalhando a experiência que criaram na empresa. E quando você copia alguma coisa de alguém, você pode ser processado sobre isso pelo termo de plágio. Então, a gente vai seguir o mesmo processo. Se tiver alguma coisa plagiada, a gente vai anular o trabalho. O trabalho pode ser feito em dupla, em grupo ou individual. Fica a critério de vocês, como vocês quiserem fazer. E é somente isso mesmo. Podem começar. A gente vai ter a aula de hoje e a aula de amanhã, e a próxima aula para terminar essa atividade. Certo? Então, vamos lá.